meu nome completo é Senor Abravanel. E é Senor porque eu sou o dom, o homem que me deu origem, consertou as finanças de Portugal. Depois foi chamado pelos reis católicos Isabel e Fernando para a Espanha. Era o Dom Isaac Abravanel. Consertou as finanças da Espanha. Depois, quando chegou a Inquisição, os reis católicos Fernando e Isabel disseram: você fica e o teu povo, o povo judeu vai. Ele falou: não, o povo judeu vai e eu vou junto. Em 17 de agosto de 2024, o Brasil perdia o apresentador e empresário Silvio Santos. Silvio foi sem dúvida uma das figuras mais icônicas da cultura, história e entretenimento do Brasil. Apesar de algumas polêmicas em torno de sua trajetória, gostando ou não, é inegável que Silvio Santos mudou a história da TV e tornou-se uma figura quase folclórica na cultura nacional. Mas o que poucos sabem é sobre seu antigo antepassado, que durante o começo da era das grandes navegações patrocinou muitos estudos sobre o judaísmo, investiu dinheiro na reconquista cristã da Península Ibérica e até na viagem de Cristóvão Colombo que chegou nas Américas. Seu nome, Dom Isaac Abravanel, uma das figuras mais enigmáticas da história europeia. Hoje vamos mostrar um pouco sobre a grandiosa, porém trágica, história de Dom Isaac Abravanel, como forma de homenagear Silvio Santos e seu legado no Brasil. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e seguir nossas páginas paralelas. Tudo isso ajuda muito no crescimento e evolução do canal. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Antes de falar sobre o antepassado de Silvio Santos, temos que falar um pouco sobre sua família. Os Abravanel, ou Abarbanel, são uma família de judeus sefarditas, sendo uma das mais antigas da Europa e cuja origem étnica remonta à época do rei Davi. O clã viveu durante séculos na Península Ibérica, em regiões como Córdoba, Calatayud, Castela e Leão e em Sevilha, todas que hoje fazem parte da atual Espanha, onde viveu o antepassado mais antigo conhecido, Judá Abarbanel. Não se sabe exatamente como seria a pronúncia do nome dessa família, com alguns chamando de Abravanel, outros de Abarbanel ou até mesmo de Abarbinel. Seu significado também é incerto, mas muitos linguistas afirmam que vem do hebraico Eb Rabban El, que significa pai dos rabinos de Deus. Seja como for, Dom Isaac é reverenciado por estudiosos da Torá e Talmud como o Abarbanel, mas para facilitar o entendimento, vamos chamar de Abravanel, que é o nome pela qual a família é conhecido hoje em dia aqui no Brasil. Dom Isaac Abravanel nasceu no dia 23 de setembro de 1437, em Lisboa, capital do Reino de Portugal. Por ser de um dos clãs mais ricos da Europa, ele teve uma educação privilegiada, versada em finanças e literatura rabínica, possuindo também apreço pela filosofia judaica. Com apenas 20 anos, ele escrevia sobre profecias, questões religiosas e era um hábil comentador da Torá, o livro sagrado do judaísmo. Na juventude, ele entrou para a corte do rei Dom Afonso V de Portugal, herdando o cargo de tesoureiro. O rei Dom Afonso V, conhecido como o Africano, foi um dos primeiros reis a enviar expedições para a África, conseguindo contato com povos da Guiné e Saara e conquistando territórios para a coroa portuguesa, sendo muitos deles na costa do atual Marrocos. Cidades como Alcácer, Séguer, Anafé, Tânger e Arzila chegaram a ser conquistadas, a fim de obter um maior controle do comércio e a expansão do território do Reino de Portugal. Nas regiões tomadas, os escravizados cristãos sempre eram libertos, ao contrário dos judeus, que corriam o risco de serem vendidos para cidades muçulmanas. Sabendo disso, Dom Isaac Abravanel moveu fundos para comprar a liberdade de muitos judeus escravizados em Arzila, chegando a sustentá-los durante 2 anos até se integrarem à sociedade portuguesa. Esse não foi o único ato de caridade e proteção para com seu povo. Durante anos, ele lutou contra a perseguição da igreja contra os judeus e protegeu seus irmãos de fé dentro da corte portuguesa. Na segunda metade do século XV, Dom Isaac já era um dos nomes mais notáveis de Portugal e da Europa Ocidental, mas em 1484, tudo isso mudaria de forma trágica e avassaladora.
O rei Dom Afonso morreu em 1481, sendo sucedido por seu filho Dom João II. O novo rei foi bem mais autoritário do que o anterior, tirando o poder na nobreza e concentrando todo o poder em sua pessoa. Isso gerou uma série de inimizades, entre elas a de Dom Fernando II, Duque de Bragança, que havia sido grande aliado de seu pai e que o auxiliou nas conquistas pela África. Ele estaria planejando uma grande rebelião a fim de tomar o trono de Portugal, contando com o apoio de parte da nobreza de Castela. No entanto, o plano foi descoberto antes de ser posto em prática e Dom Fernando foi executado. Alguns membros da nobreza e da corte também foram acusados de terem sido coniventes com a conspiração, entre eles Dom Isaac Abravanel, que teve sua vida ameaçada e teve que fugir para Castela em 1483. No novo país, ele fixou residência em Toledo e chegou a escrever comentários sobre os livros de Samuel, Josué e Juízes. Mas com sua experiência e fama como administrador de finanças em Portugal, em pouco tempo ele foi chamado pelos reis católicos Isabel de Castela e Fernando de Aragão, que na época estavam lutando pela unificação política da Espanha e a expulsão dos mouros muçulmanos da Península Ibérica. Junto com seu amigo, o também judeu Abraham Senior, investiu no abastecimento do exército real nas guerras contra os muçulmanos, que foram sendo cercados até 1492, quando o último Emirado Islâmico, Granada, foi conquistado pela coroa castelhana. Além disso, ele também foi um dos financiadores de Cristóvão Colombo, que liderou expedições que chegaram na América em outubro de 1492. Porém, naquele mesmo ano, a coroa portuguesa de Castela e Aragão emitiu o Decreto de Alhambra, que, em poucas palavras, expulsava os judeus praticantes da religião de todos os domínios da recém-unificada Espanha. Dom Isaac Abravanel tentou por todos os meios impedir que o decreto fosse publicado, chegando a oferecer 30 mil ducados como suborno para os reis, mas nada adiantou. Segundo o próprio Silvio Santos, os reis católicos até tentaram barganhar, oferecendo um cargo vitalício enquanto seu povo seria exilado. Ele recusou e acompanhou seus irmãos de fé no exílio para Nápoles. Embora pudesse ter ficado na Espanha, Abravanel seguiu seus irmãos de fé e fixou residência em Nápoles, onde tornou-se conselheiro do rei. Apesar dos apelos dos reis católicos para que o monarca napolitano não permitisse que os judeus permanecessem por lá, o jovem rei, também chamado Dom Fernando, não deu ouvidos e acolheu Abravanel, que por algum tempo viveu em paz trabalhando na corte. Porém, em poucos anos, os franceses invadiram a região e novamente os judeus foram segregados. Os bens e riquezas de Dom Isaac Abravanel foram confiscados e ele partiu com seu novo rei para Messina em 1495 e, após a morte deste, chegou a viver em Corfu e Monopole, acabando por gastar toda a sua riqueza fugindo da perseguição. Em 1503, ele foi convidado pelos governantes de Veneza para compor o Conselho de Estado. Lá, Dom Isaac conseguiu um lar e novamente recuperou parte de sua fortuna, ajudando a República de Veneza em contratos comerciais e políticos pelo Mediterrâneo, garantindo seu domínio comercial. Um de seus últimos atos foi justamente um tratado mercantil entre Veneza e Portugal, sua terra natal, e que o outrora havia rejeitado. Dom Isaac Abravanel faleceu em 1508, aos 71 anos de idade, em Veneza, sendo sepultado em Pádua, na atual Itália, e reverenciado pela realeza europeia e por grandes nomes do judaísmo europeu, incluindo filósofos e escritores daquele período. Seus descendentes se espalharam por todo o velho continente, principalmente na Espanha, Itália e Grécia. Foi nessa última que uma de suas linhagens fixou residência em Tessalônica, e no final do século XIX, um dos descendentes chamado Alberto chegou ao Brasil, acompanhado de sua esposa Rebeca, fixando residência no Rio de Janeiro e criando sua família por lá. Foi no seio deste braço do clã Abravanel que nasceu uma das personalidades mais notáveis do Brasil e que recentemente deixou um legado de resiliência, carisma e felicidade. Cenoura Abravanel, mais conhecido como Silvio Santos.